Amém, irmãos. Teve uma queda de energia, por isso que a câmera ela caiu, mas agora restabeleceu. Vamos louvar ao nosso Deus? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? É com alegria que nós vamos adorar o nome do Senhor com o Cântico Família. Ele é número 220. Esse cântico, ele fala sobre a gente desfrutar do amor de Deus. Que você e sua casa, vocês podem desfrutar desse amor, da harmonia que realmente Deus traz para a sua vida, para a tua casa, para o teu lar, amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em teu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e tua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em teu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Aleluia. É maravilhoso sentir realmente a paz em nosso lar que Ele derrama a cada dia. Amém? Agora nós vamos cantar o cântico 47, porque Ele vive. Aleluia. Deus enviou o seu Filho amado para me salvar, para me perdoar. E realmente Ele morreu por nós. E por isso nós estamos aqui hoje, para exaltar o nome do nosso Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Deus enviou teu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, porque
mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor vive e reina, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. E nós, ó Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, rendendo a Ti o nosso louvor, rendendo a Ti a nossa adoração, ó Pai, crendo que o Senhor, ó Pai, está recebendo, Senhor. Oh, Pai querido, como é bom, Senhor, estarmos aqui, Senhor, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus maravilhoso, a quem nós rogamos todos os dias, a quem, ó Pai, nós realmente ouvimos através da palavra todos os dias, Senhor. Como é bom, ó Pai, pela manhã, Senhor, poder contemplar, ó Pai, a natureza, poder contemplar, ó Pai, o quanto o Senhor nos ama, nos dando o ar que respiramos, Senhor. E nós te glorificamos, Senhor, porque temos todos os motivos, ó Pai, para te adorar, para te exaltar, ó Pai. Obrigado por essa noite, por podermos, ó Pai, realmente estender as nossas mãos, Senhor, com a nossa voz te adorar, Senhor, com a nossa expressão te adorar, ó Pai, e saber que nós podemos declarar e dizer todos os dias, Ele vive em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. E lembrando, coloque aí seus pedidos que nós estamos aqui acompanhando, né, Elziane? E nós vamos estar no final fazendo oração, amém? Glórias a Deus, irmãos. Amém, 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 glórias a Deus por isso, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, amém? Glórias a Deus por isso. Agora sim, já consigo ver as pessoas que estão aqui. Silena, agora não te conheço só no virtual. Deus abençoe você e toda a sua casa. Hoje ela falou assim, eu te conheço. Eu falei, olha, glórias a Deus por isso. Deus abençoe você, que você se sinta bem em nosso meio, mesmo que seja virtual. Que Deus abençoe você e toda a sua casa, viu? A Estela, junto com o presbítero Pércio também, que Deus abençoe vocês, os netos, os seus filhos, que a bênção do Senhor esteja sobre essa casa, em nome de Jesus. Helena Maria Murbach, querida, que Deus abençoe você em nome de Jesus.
Tia Ana, que eu já tinha visto, conseguiu entrar. A Zilda, o pastor Gilmar também está conosco. É que às vezes ele escreve, está aparecendo a IPI de Agudos, mas o pastor Gilmar está lá da sua casa assistindo conosco aqui, orando, clamando, junto conosco aqui, amém? Tem mais pessoas aqui, eu não estou conseguindo ver o nome direito. Dona Maria Carmen está aqui também. Gislaine Aparecida Moreira Silva, Deus abençoe você em nome de Jesus, amém? Sexta-feira é um dia de um culto assim, muito gostoso, em que nós fazemos de tudo para que você se sinta em casa, para que você se sinta parte desta casa, apesar de muitas vezes você não estar aqui nesta casa, mas a bênção do Senhor está na sua casa, porque a bênção do Senhor está em você, através do Espírito Santo que habita em nós, amém? Glórias a Deus por isso. Esta noite, quem estará trazendo a palavra para nós é a Elisete. Eu convidei ela, falei, Elisete, traz uma palavra para nós, sonhando os sonhos de Deus, amém? Esse é o nosso tema que nós estamos trabalhando neste mês, e nós queremos receber a Elisete com muito carinho. Elisete, seja muito bem-vinda à reunião de oração. É a primeira vez que ela vem aqui para a reunião de oração de sexta-feira, né? Que Deus a abençoe. Eu vou estar pedindo para que a irmã dela de sangue, não só a irmã em Cristo, mas a irmã de sangue, esteja orando por iluminação. Amém? De novo? Hã? De novo? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ruim? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Santo, santo é o Senhor, ó Pai. Por isso nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para te adorar, Pai, para te engrandecer e te exaltar o teu nome, ó Pai. Agora, Pai querido, nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, a tua serva, Pai, a vida da Elisete, ó Pai. Ó Pai amado, derrama, Senhor, do teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida dela, Pai. Unge ela, Pai. Põe na boca dela uma boca erudita, Senhor, para que a boca dela, Senhor, seja a boca de Deus, ó Pai, trazendo ao nosso coração, Pai, o alimento que o Senhor Deus tem para a nossa vida, ó Pai, porque nós precisamos desse alimento cada instante da nossa vida, Pai. Por isso, nos abençoe a vida da Elisete, ó Pai, que a tua palavra possa chegar ao coração de cada um de nós, Pai. É que nós oramos e pedimos, ó Pai, já te agradecemos, Pai amado, graças te damos, porque o Senhor Deus nos ouve, ó Pai. Obrigada, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém. Amém, amém, aleluia, glórias a Deus. Muito obrigada, Osiana, pelo convite. É sempre uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. E nós vamos então dar continuidade no tema, né? Os sonhos de Deus, né? Esse é a terceira semana, né? Então, hoje é a terceira semana que nós vamos falar então sobre sonhando os sonhos de Deus, né? Que tema gostoso de ouvir e de falar, né? E hoje nós vamos fazer a meditação lá no livro de Gênesis. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 22. Hoje nós vamos falar e conhecer um pouco, né, um sonho que acredito que a maioria dos irmãos já conheçam, que é o sonho de Jacó. Então vamos aprender um pouquinho aí com o sonho de Jacó. Vamos ler então Gênesis 28, a partir do 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto.
E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos do céu subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua descendência. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém e amém. Que o Espírito Santo de Deus, então, fale aos nossos corações, que o Senhor retire agora do nosso meio tudo aquilo que tem tirado a nossa atenção, e que nós possamos agora sentir tão somente a presença do Espírito Santo invadindo as nossas vidas, as nossas mentes, abrindo os nossos olhos. Espírito Santo de Deus, dizemos agora que tu tens liberdade para passear no nosso meio, aqui na tua casa, adentre a casa dos irmãos que estão nos seus lares, Senhor, e fale aos nossos corações. Tira, Espírito Santo, retire toda distração, para que nós possamos nessa noite entender qual é o teu sonho para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. O título, então, da palavra de hoje é Sonhando com a Promessa e Assumindo Compromisso. Então, nós vimos que a Bíblia, ela nos mostra, irmãos, que vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. E Jacó, nós lemos, ele ousou sonhar os sonhos de Deus para a vida dele. E ele viu recair sobre a vida dele e da sua família as bênçãos do Senhor. Jacó, ele precisou sair da sua casa, porque apesar da bênção que ele recebeu do pai, estava insustentável Jacó permanecer na casa dos seus pais, por conta da desavença que havia tido no lar entre ele e seu irmão. Ele estava jurado de morte por Esaú, o seu irmão. E durante então a jornada rumo a Padã Arã, após sair de Berseba, então, Jacó parou num lugar para passar a noite, porque ele já estava cansado. E ele precisava de descanso, não só para o corpo dele,
mas também para a alma. E enquanto dormia, Jacó teve esse sonho lindo, esse sonho maravilhoso que nós lemos aqui na palavra. Um sonho, não foi um sonho normal, né? Ele sonhou com aquela escada, né, que a base estava no chão e o topo dela no céu, e os anjos então subiam e desciam, com certeza louvando e glorificando o nome do Senhor. E eu quero então compartilhar e destacar 3 pontos, 3 coisas importantes que nós aprendemos nesse sonho de Jacó. 3 coisas, irmãos, que nós precisamos fazer para que o cumprimento dos sonhos de Deus, eles se realizem nas nossas vidas. O primeiro ponto que eu quero destacar é que cumprimento do sonho de Deus pede relacionamento. Até aquele momento, irmãos, Jacó, ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele ouviu do avô, ele ouviu de seu pai, mas ele mesmo, ele ainda não tinha um relacionamento com Deus. A fé dele era uma fé emprestada do avô, do pai. Mas Jacó, ele precisava estabelecer um relacionamento pessoal com Deus, para que o sonho de Deus se cumprisse na vida dele. Jacó, ele ouviu falar de Deus, ele desejava bênção, mas ele ainda não tinha intimidade, ele ainda não se relacionava com o abençoador. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Deus não tem netos. Não tem netos. Deus tem filhos. E filhos chegados a Ele. E cada um dos seus filhos precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. Então não é suficiente nós ouvirmos histórias dos avós, dos pais, não é suficiente os nossos pais serem crentes. Eu preciso construir a minha história com Deus. E eu só construo a minha história com Deus através de um relacionamento. Relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Amém? E os sonhos, eles são assim. Eles chegam nos momentos de crise, né? Porque Jacó, ele estava vivendo um momento de crise. Imagina que ele estava fugindo, porque o seu irmão tinha prometido que iria matá-lo. E é bom que os nossos sonhos surjam nos nossos momentos de crise. Por quê? Eles nos impulsionam, eles nos motivam, eles nos ajudam a sair da crise, a acreditar que aquilo que aos nossos olhos era inacreditável vai acontecer. Amém? E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você quer o sonho de Deus para a sua vida? Amém? Amém. Então eu faço uma outra pergunta. E como que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Deus está nos seus sonhos? Se Ele está, os seus sonhos se realizarão. Amém? Amém. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que cumprimento de sonhos é pela graça, é pela misericórdia, não é por mérito. Se nós olhássemos, queridos irmãos, para Jacó com os olhos humanos, nós diríamos que Jacó ele não se enquadraria para ser um escolhido de Deus. Porque ele mentiu, ele trapaceou, ele enganou. Mas Deus seja louvado, porque o nosso Deus, ele não olha com os padrões humanos, né? O que esperávamos, né, pelos olhos humanos, é que Deus aparecesse a Jacó e mostrasse seus erros, suas falhas, né? E aparecesse em sonho e dissesse: Jacó, você mentiu, você enganou o seu pai, você roubou.
Mas não, amados, não foi isso que Deus faz. Deus aparece em sonho para Jacó e diz: eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o seu Deus. E essa terra que você está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Isso é surpreendente em Deus, não é, queridos irmãos? Nós achamos, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós fazemos um pecado que desagrada o coração de Deus, nós achamos que Deus vai nos colocar no banquinho da disciplina, que Ele vai fazer um sermão para nós, um discurso, que Ele vai nos colocar lá no chão. Mas não, Deus olha para Jacó e diz: eu vou te abençoar, você e a sua descendência. E como reagir diante de uma atitude dessa de Deus? Eu errei, eu estou diante de Deus, esperando uma disciplina e recebo bênção, recebo uma promessa, amém? Amém, foi o que aconteceu com Jacó. Ele tinha errado e ele recebeu do Senhor graça, misericórdia, bênção, promessa. E isso, meus amados, mostra que Deus ele estava presente na vida de Isaque, na vida de Jacó, porque ele tinha uma aliança com eles. E ele está presente nas nossas vidas também. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Infelizmente, nós temos o coração um pouco endurecido, né? E muitas vezes nós não cremos muito nessa graça e nessa misericórdia de Deus, né? Às vezes, Deus envia uma pessoa que se aproxima de nós para nos ajudar, para nos abençoar. E o que nós fazemos? Ficamos com um pezinho atrás, muitas vezes, né? E muitas vezes pensamos, né? O que será que essa pessoa está querendo, né? Está me ajudando demais, não é assim? Sabe por quê? Porque, na verdade, na prática, nós não cremos, não acreditamos muito na graça de Deus. Mas, queridos irmãos, é esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nos deu a salvação pela graça. Deus amou Jacó porque ele tinha uma aliança com os seus pais. Deus amou Jacó mesmo antes dele nascer, mesmo antes dele fazer aquelas bobagens, e mesmo depois que ele teve um relacionamento com Deus, ele continuou fazendo bobagens, porque nós somos humanos, nós somos pecadores, mas o amor de Deus por ele não mudou. O amor dele por você não muda quando você erra, quando você peca. Basta nós pedirmos perdão. Basta nós nos reconciliarmos com Deus. É claro que quando nós erramos, isso não evita de nós colhermos o que nós plantamos, né, meus amados? Porque todos os nossos erros têm consequências. E com Jacó não foi diferente, né? Jacó enganou e ele foi enganado, né? Então, nós vamos pagar as consequências dos erros, mas com certeza o Senhor vai estar do nosso lado. E Ele vai nos ajudar a vencer todas as dificuldades que surgirem no caminho. Jacó enganou e foi enganado, mas isso não anulou, não mudou e não alterou o amor de Deus por ele. A bênção não muda, meus amados, amém? Amém. Toma posse, então, dessa promessa, da misericórdia. Peça perdão a Deus nessa hora, se você está em pecado. Nós somos humanos, nós temos que pedir perdão diariamente ao Senhor. Mas se nós pedirmos perdão, Ele nos perdoará. Amém? E o terceiro e último ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que cumprimento dos sonhos pede aliança e compromisso com Deus. Nós vemos aqui no sonho, Deus fez uma aliança, uma promessa a Jacó. E a Jacó fez um voto. Ele assumiu um compromisso com Deus.
Então é isso, meus amados, cumprimento de sonhos pede aliança. Aliança, nós vemos Deus fazendo uma aliança e Jacó assumindo o compromisso. Então, qual foi a aliança que Deus fez com Jacó? Jacó não era digno da bênção, nós vimos, mas pela graça e pela misericórdia, naquele sonho, ele foi abençoado. E Deus então fez 3 alianças com Jacó. A primeira delas é que Deus falou: eis que estarei contigo. Olha que bênção, irmãos. Ele está dizendo para nós nessa noite: eu estarei contigo. Você está fugindo, cansado, com fome, jurado de morte, mas você não está sozinho. Deus diz para Jacó: eu estarei contigo. O Senhor está conosco. Aleluia, glória a Deus. A segunda aliança que Deus faz com Jacó: te guardarei. Não é esse guardar, meus amados, não é só a companhia, é mais do que isso, é a proteção de Deus. Nós podemos contar com a proteção de Deus. É como se Deus fosse o nosso guarda-costa, a nossa retaguarda. É promessa de Deus que Ele enviaria os anjos dele para estar ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. E lembrando, né, que a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos aqui nessa terra, né? E peregrino, irmãos, precisa estar guardado por Deus. E a terceira aliança que Deus fez com Jacó é que eu te farei voltar a essa terra. Quem conhece a história de Jacó sabe que ele voltou anos depois com a promessa de Deus cumprida, a aliança de Deus cumprida. Ele voltou guardado por Deus, debaixo da bênção e da proteção de Deus, e ele voltou próspero. Ele prosperou, ele voltou enriquecido. E ele voltando, ele cumpriu o voto que ele havia feito com Deus naquela noite. Então, meus amados, não importa o que passou, não importa o que você vai passar, o que você vai enfrentar, se você está em fuga, se você está num vale, se você está em crise, assim como Deus disse a Jacó, Ele continua dizendo para nós hoje: eu estou contigo, eu te guardarei, eu te abençoarei e vou fazer você voltar para essa terra. Amém? Essa é a aliança que Deus fez, é a promessa que Ele fez. E, em contrapartida, Jacó também fez um voto. Jacó fez um compromisso. Então, como resposta a essa maravilhosa experiência que Jacó havia tido, ele toma aquela pedra que ele havia tomado por travesseiro. Ele, então, erigiu ali uma coluna e derramou sobre aquela coluna um azeite, como um ato de consagração. E ele então chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Ai, que bênção! Casa de Deus, nós estamos na casa de Deus e a tua casa, nessa noite, também se transformou na casa de Deus. E Jacó então fez um voto, ele prometeu reconhecer o Senhor como seu Deus e dar o dízimo de tudo que fosse concedido a ele, caso Deus cumprisse as suas promessas. E Deus cumpriu, meus amados, a promessa que ele fez, e Jacó retornou e cumpriu. E a partir daquele sonho, foi ali que Jacó começou o relacionamento com Deus. E a partir dali, Jacó começou a se relacionar com Deus. Deus começou a mudar o caráter, os valores de Jacó. E Deus, então, se revela a ele com bênção e com promessas. Jacó teve uma dúvida. Quando ele fala ali, se o Senhor prometeu, eu vou cumprir meu voto. Mas na dúvida, ele fez uma promessa. E nós somos assim mesmo, como Jacó, né? Nós temos dificuldade de crer, né?
Basta usarmos o exemplo dos apóstolos, né? Os apóstolos lá andando com Cristo, vendo Cristo fazer milagres, e ele deita um pouquinho lá no barco para descansar, vem aquela tempestade, e o que eles fazem? Eles ficam morrendo de medo. Eles vão lá, acordam Jesus, Senhor, não se te dá que morramos. E Jesus então acorda e fala, homens de pequena fé, né? Que nessa noite nós então peçamos para que Deus aumente a nossa fé, para que nós creiamos mais, meus amados, nas promessas de Deus. E nós somos homens, e homens são assim mesmo, né? Incrédulos, imperfeitos, mas nós precisamos pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Amém? Amém. E eu quero então concluir essa palavra dizendo, meus amados, que todas as promessas, todas as bênçãos que o Senhor tem para você, que Ele tem para a sua vida, elas estão aqui. Na palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus se revelando a nós, liberando bênçãos, promessas. Por quê? Nós não conseguimos crer, celebrar. Por que será que nós temos essa dificuldade de crer, de celebrar? A verdade, sabe qual é? É que tudo que nós precisamos está aqui. E por que nós nos contentamos com tão pouco? Às vezes 5%, 10%, nós conhecemos daquilo que Deus liberou sobre nós, mas Deus nessa noite está dizendo assim para nós, não dá para esperar céus abertos, se você continuar com a minha palavra fechada. Você quer que os céus se abram para você? Você quer que as bênçãos, que as promessas, que os sonhos de Deus se realizem na tua vida? Então abra a palavra e estude e tenha intimidade com Ele. Amém? Tenha confiança, tenha fé, tenha constância. E se o sonho está demorando, às vezes a gente acha, né? Mas está demorando, né? Para os sonhos de Deus se realizar na minha vida. Mas para Jacó também demorou. Você acha que Deus que está demorando? Mas Deus está te preparando. Deus está mudando os seus valores, seu caráter, assim como Ele fez com Jacó. Então, meu querido, não desanime. Não aborte os sonhos de Deus para você. Deus nos fez com livre-arbítrio. E escolha viver os sonhos de Deus para você. Não olhe para os seus gigantes, não olhe para as crises, não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades de acordo com a sua perspectiva. Não. O nosso olhar é míope. Olhe de acordo com a perspectiva de Deus. Deixa Deus colocar um colírio no seu olho, para que você enxergue o que Ele quer fazer na sua vida. Deus então está nos dizendo nessa noite, queridos, as muralhas nunca foram intransponíveis para mim. O mar fechado nunca foi problema para mim. Faraó nunca foi problema para mim. Aquilo que os teus olhos parece uma impossibilidade, para mim é mais uma oportunidade de te provar quem eu sou e quem você é em mim. Amém? E sabe, meus amados, quem que nós somos em Deus? Nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, meus amados, tenha intimidade com Deus. Desfrute da graça e da misericórdia do Senhor. E viva na aliança do Senhor. E cumpra os seus propósitos para com o Senhor. Porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. E eu quero encerrar então essa palavra, deixando para os irmãos o versículo, lá em Jeremias 29:11, diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de trazer-lhes esperança e um futuro. Amém? Amém. Tome posse dessa promessa, então. E viva feliz,
debaixo da bênção e da promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada. Ó Deus, que ela produza, Senhor, os frutos necessários no nosso coração. Nos ajude, Senhor, a termos alegria e para nos relacionarmos contigo, Senhor. Nos ensine, Deus, e nos ajude a desfrutarmos da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, viver a aliança e as promessas que o Senhor fez por nós. E nos ajude, Senhor, a cumprirmos os nossos compromissos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, a palavra do nosso Deus, ela é viva, ela sempre nos ensina, ela sempre nos coloca no caminho em que o Senhor espera que nós estejamos, amém? E realmente possamos querer viver os sonhos de Deus nas nossas vidas, amém? E que nós possamos fazer, assim como Jacó, fazer uma escolha, fazer realmente um voto, um compromisso. Quantos dons ele dá aos seus filhos e muitas vezes nós não temos, ou nós não queremos o compromisso de usá-los para a obra do nosso Deus. Não queremos usá-lo para estar edificando a vida das pessoas. Que você possa realmente pensar e fazer os seus votos com o nosso Deus. Amém? Vou falar de algumas pessoas que estão aqui conosco, que durante aí a palavra se manifestaram. Mônica, querida, junto com o Júnior, Deus abençoe vocês e essa família linda, em nome de Jesus. Sandra Alves, Deus abençoe você e toda a sua casa. A dona Cidinha está aqui conosco também, eu não tinha falado antes. O seu José Domingos também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Agora nós vamos... É o momento em que nós iremos orar pela salva de pedidos. E você aí na sua casa, que você também possa estar colocando diante do Senhor as suas petições, tudo aquilo quanto tem acontecido, aquilo que tem, que você precisa da ajuda do nosso Deus. Existem questões que nós já não sabemos mais como resolvê-las. Assim como o Jacó naquele momento tão difícil, que ele estava ali saindo da casa dos seus pais, perseguido, mas ele encontrou em Deus a esperança. Ele encontrou em Deus a paz e a força para prosseguir. Às vezes não é agora que o seu sonho vai se realizar. Talvez não é agora que os sonhos de Deus vão se realizar de forma completa na sua vida. Mas é hora de você descansar no nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos, eu vou pegar a salva. Esteja orando, colocando seus pedidos diante do nosso Deus e também em concordância, estar clamando pelas vidas que aqui depositaram a sua esperança. Aqui é só um papel. Aqui é só um papel que foi preenchido com muita fé. Aqui são vidas, são pessoas que estão dizendo para Deus: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso da sua intervenção. Então vamos estar orando pelo nosso país e também por tudo que está acontecendo no mundo todo. Amém? Senhor Jesus, entramos na Tua presença, ó Pai, para estar na brecha da oração, ó Pai, clamando, Senhor Jesus, pelas vidas que confiam em Ti, as vidas que esperam em Ti, as vidas, ó Pai, que estão colocando diante do Senhor as suas petições, ó Pai. Ó Deus, olha para cada coração, ó Deus, para cada vida, para cada família, ó Pai, que está clamando pela Tua intervenção, ó Deus, seja na área espiritual, ó Deus, seja na área familiar, na área emocional, ó Deus, na área financeira,
financeira, Jesus, ó Pai, pela saúde, ó Deus. São tantos os pedidos, são tantas as necessidades, ó Deus. E este povo aqui, ó Deus, que escreveu, ó Pai, que deu esse passo de fé, colocando, ó Deus, os seus pedidos para que nós estivéssemos orando, ó Pai, estivéssemos entregando ao Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja tocando nos corações, ó Pai, esteja, Senhor Jesus, trazendo a bênção que eles tanto precisam, Senhor, ó Deus, realiza os sonhos, ó Pai, do teu povo, ó Pai, realiza, Senhor Jesus, as necessidades mais básicas, Senhor Jesus, que eles estão clamando, estão colocando diante do Senhor, ó Pai. Eles já fizeram o que eles podiam, mas agora eles estão entregando nas tuas mãos, ó Pai. E não há mãos melhores, ó Deus. Não há mãos mais poderosas do que a tua, ó Pai. E nós clamamos por estas vidas, ó Deus, que o Senhor entre com providência, que o Senhor entre com salvação, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, esteja convencendo de tudo aquilo que precisa ser mudado também, ó Pai, para que haja restauração, para que haja salvação, ó Deus, em nome de Jesus que nós clamamos, ó Deus, e nós queremos continuar na tua presença, Senhor, clamando pelas pessoas, ó Pai, que estão adoentadas, Senhor Jesus, seja pela Covid, ó Pai, seja por outras enfermidades, nós clamamos por cura, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor pode dar cura completa, ó Deus, e é por isso que nós clamamos, ó Deus, pelo teu sangue sobre essas vidas, ó Pai, nós queremos pedir, ó Deus, direcionamento em meio a essa crise, ó Pai, que cada um de nós possamos ser confortados, consolados e guiados pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que a tua igreja nesse país, ó Deus, se levante em grande clamor e que realmente mostre que nós temos um Deus, nós temos sim um Senhor e que Ele não perdeu o controle da situação, ó Pai. Que a tua igreja continue firme, fiel, crendo e dando testemunho, Senhor Jesus, que realmente, ó Pai, o teu nome seja engrandecido, ó Deus, e que neste momento, onde as pessoas estão sem esperança, estão, ó Deus, sem conseguir olhar para o horizonte, ó Pai, nós clamamos para que a tua igreja, para que a tua palavra chegue até esses corações, ó Deus, e que haja salvação, ó Pai, que haja libertação, Senhor Jesus, e que haja cura espiritual, ó Pai, para que as pessoas realmente verdadeiramente tenham um encontro com o Senhor, ó Pai, e realmente vivam uma vida segundo a tua vontade, ó Deus. Ó Pai, nós não sabemos, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, e nós queremos tomar posse de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, ó Pai. Amém. Amém, amém. Que você aí na sua casa, juntamente com os seus, que você tenha uma noite abençoada, que o nosso Deus esteja abençoando todos vocês. Nós vamos finalizar com um forte abraço, aquele abraço virtual, e você sinta-se abraçado, que você sinta-se aí acolhido pelo Espírito Santo, e que você sinta o poder de Deus na sua vida. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém?